Você já sentiu que foi manipulado em alguma situação? Talvez induzido sem perceber, ficou coagido, acabou se deixando levar e acabou se arrependendo mais tarde? Bom, eu quero agradecer a minha amiga Bárbara pela indicação. Penso que é um assunto muito importante, atual, e se você concorda, se inscreva no canal, ajude a compartilhar esse vídeo nos seus grupos do WhatsApp e, claro, dê um like. Quando você participa dando um joinha, o YouTube entende que é um conteúdo relevante e ajuda a propagar a mensagem. Isso é super importante para que o projeto aconteça. E agora, chegando ao tema proposto, puxe sua cadeira, sente e reflita. Olá, meu nome é Ricardo Antunes Westphal, mais conhecido como Caido. Sou psicólogo e hoje venho falar a respeito das manipulações, algo que pode ser até natural e que passa despercebido em muitos contextos. Para começar a reflexão, eu penso que é importante a gente separar, entender que cada caso é um caso. Nós podemos olhar para as questões patológicas, por exemplo, um transtorno de personalidade, onde a pessoa tem um prejuízo significativo na autocrítica e acaba sendo dissimulado, acaba manipulando. O que já diria o Freud, talvez a respeito da histeria, que a pessoa faz uma tempestade de um copo d'água. Sabe aquelas pessoas que acabam trazendo para a realidade uma novela da Globo? Pois é, esse é um tipo de situação que pode também acontecer. Agora, nós podemos pensar também nas diferentes habilidades que são, de certa forma, trabalhadas, elaboradas e desenvolvidas. Esses dias, assistindo um vídeo do canal Moody, eu achei interessante a fala do Victor Antenori Rossi, um psicólogo que eu admiro muito, quando o mesmo diz que a inteligência do Luiz Felipe Pondé e do Mário Sérgio Cortella são bastante diferentes. Segundo ele, o Luiz Felipe Pondé, ele tem uma inteligência criativa. Por exemplo, se você chegar com um questionamento sobre o que é felicidade, algo abstrato, ele consegue, em fração de segundos, elaborar uma resposta super coerente e interessante. Já o Cortella, para o psicólogo Victor Antenori Rossi, ele já tem uma inteligência mnemônica. Ele vai buscar na memória. Por exemplo, se você pergunta o que é felicidade, ele vai dizer: segundo o filósofo tal, no século tal. Ele vai buscar lá atrás a elaboração da resposta. Eu penso que é bem interessante, porque isso converge com o que diz o nosso querido e saudoso Paulo Freire, quando mesmo diz que não existem pessoas mais ou menos inteligentes. O que existe são inteligências diferentes. É importante a gente ter essa consciência, porque se eu acabo desenvolvendo a minha retórica, dificilmente eu vou abrir mão de uma arma tão poderosa. As pessoas que têm uma oratória bastante qualificada, a tendência é que comecem a utilizar de maneira automática e que talvez não vão nem perceber, mas que podem estar utilizando do discurso para alcançar objetivos próprios, de maneira consciente ou não. Me diga você, o que você entende, o que você pensa, faça sua crítica, participe com a gente. O teu comentário ele tem muita relevância para nós que trabalhamos aqui para o Sente e Reflita. Voltando ao tema proposto, eu penso que é interessante a gente pensar sobre algumas questões que podem ajudar a ampliar a consciência. Eu lembro com muito carinho de uma professora que na faculdade ela sempre dizia: meus amigos, entendam, o psicólogo não trabalha com a verdade. Quem trabalha investigando o que de fato aconteceu é a polícia, até porque nós entendemos que a mentira pode retratar uma realidade psíquica e muitas vezes é um sintoma, onde a gente precisa entender e trabalhar em cima dela. Mas o importante é que possamos perceber que não existe uma verdade absoluta e que o discurso do outro
Eu não posso internalizar, carregar comigo e defender com unhas e dentes. Até porque sabemos sobre o conceito da subjetividade, onde cada um percebe o fenômeno de uma maneira diferente. Vocês já ouviram aquele ditado popular que quem conta um conto aumenta um ponto? Ou se a gente lembrar da brincadeirinha quando a gente era criança, do telefone sem fio. Ou seja, é importante que a gente perceba que nem tudo que a gente escuta é, de fato, uma verdade e que a gente precisa seguir. Mas assim, a influência, ela pode ser tanto de maior ou menor grau, né? E ou ela pode ser feita por quem ou pelo que, né? E assim, hoje a gente vê, tipo, todos esses famosos aí, tipo, microblogueiros que explodiram, falando muita coisa, dando muita dica nessa internet, então influenciando muitas pessoas. E essa influência, tanto de menor ou maior grau, ela pode ser ou boa ou muito ruim, né? Por exemplo, tipo, o que aconteceu, inclusive aconteceu comigo. E até coloquei o Kaido junto nessa e a gente acabou perdendo. Agora tá em febre, tá em alta esses famosos divulgando esses links de joguinho, né? Tipo, jogue pra ganhar dinheiro, é só apertar o do tigrinho, do aviãozinho, não sei o quê. Eu tava uma noite sem fazer nada aqui em casa, eu falei, por que não, né? Vamos investir ali um vintão, não sei o quê. Gente, aquilo acabou comigo. Acabou com o meu sono. Eu ganhei dinheiro. Eu devo ter ganhado uns R$140, que eu fiquei, nossa, super faceira, mas eu devo ter perdido uns 250. Então, tipo assim, e isso é jogos de azar, né? Então, isso vem de influência de blogueiros, de pessoas aqui dentro do digital, lá de fora, que influencia, às vezes, pessoas que, vamos por assim, eu gastei ali os 250, mas tudo bem, amanhã eu tinha que comer. Agora tem pessoas que, tipo assim, eu não tenho que comer, tenho R$50 na carteira, vou investir tudo e acabo perdendo tudo, sabe? A gente precisa ter um pouco de senso. Assim. A gente precisa ter consciência do quanto a gente pode se tornar nocivo, independente daquilo que a gente apresenta, daquilo que a gente defende. Então, eu acho que é muito importante a gente refletir, desde que a gente entenda talvez a essência disso tudo, que essa influência ela precisa ser feita de maneira responsável. A gente precisa ser ético o mínimo possível para que a gente consiga dormir com a consciência tranquila, né? Deitar a cabeça no travesseiro sem aquele sentimento de culpa. Ontem mesmo, eu penso que tem um exemplo bastante interessante para fechar a reflexão dessa semana. Eu estava na calçada, na frente da minha casa, com meu pai e 2 amigos, conversando sobre a vida, quando de repente um dos amigos alegou ter complexo de inferioridade, pois, segundo ele, tem muita dificuldade de trabalhar com os elogios, de receber uma palavra de incentivo, de gratidão. Para ele é muito difícil quando alguém se refere de maneira positiva. Já a minha amiga, que também estava presente, era o contrário. Segundo ela, talvez ela vive um complexo de superioridade, onde a mesma tem dificuldade de receber críticas. Segundo ela, é fácil perder o chão quando alguém vem com um discurso de reprovação. Por que eu estou citando esse exemplo pessoal e trazendo para a reflexão? Porque quando a gente coloca muito poder na fala do outro, quando eu me torno vulnerável ao discurso alheio, é muito provável que eu seja manipulado constantemente. E aí eu acabo perdendo meus objetivos de vista, eu acabo perdendo até a minha paz interior. Como já diria o Sartre, a gente precisa entender que o responsável pelas consequências de nossas escolhas somos nós mesmos. Sendo assim, escute antes de abrir teu coração para os outros. Procure ouvir a tua alma, pois é em você que está registrado todas as suas experiências. Respeite o teu eu e haja com prudência dentro daquilo que você acredita. Espero que eu tenha contribuído com mais esse vídeo e fazendo jus ao nome do canal, sente e reflita. Muito obrigado.